Diálogo é o novo disco dos pianistas João Costa Ferreira e Bruno Beltoise, que nos vêm apresentar este disco aqui nos estúdios da RFI. Antes ouvimos Tango Dolorido, do compositor português Sérgio Azevedo. Bem-vindos, Bruno. Obrigado, bom João, dia. obrigada. E a minha primeira questão é precisamente como é que nasce este diálogo entre vocês, este disco Diálogos, entre vocês, entre 11 compositores franceses e portugueses que escolheram. Como é que acontece este processo todo, até chegar a esta obra? Para já, este projeto nasce de um contexto, é o âmbito da temporada Portugal-França 2022, que foi feito num acordo entre o primeiro-ministro português António Costa e o presidente da República Emmanuel Macron para celebrar a transição da presidência da União Europeia entre Portugal e França, do Conselho, aliás, da União Europeia, e, portanto, este projeto aparece nesse âmbito e, por isso mesmo, é realizado em torno do repertório para português, de compositores portugueses e franceses. O outro lado é o facto de eu próprio ser português e o Bruno Beltoise ser francês e trabalharmos neste repertório já desde o ano de 2016. Portanto, não é uma novidade, fazia todo o sentido lançarmos este álbum neste contexto, uma vez que é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver já há vários anos esta parte. São, portanto, os últimos 7, 8 anos a trabalhar repertório de inúmeros compositores, entre eles José Viana da Mota, Deleuze, Fauré, Sérgio Azevedo, Fernando Lopes de Graça. Como é que se chegam a estes compositores, Bom, Bruno? era uma ideia de juntar várias épocas da música do século XIX, século XX e até compositores de hoje, que fazem parte agora do nosso próprio repertório. Mas também para nós é muito importante interpretar as obras de compositores vivos, porque eu acho que para desenvolver o repertório, que seja português ou francês, é importante encomendar obras novas e ter também projetos originais. E por isso reunimos obras de grandes compositores românticos, como Fauré, como Camille Saint-Saëns, como José Viana da Mota, que neste disco apresenta uma obra como primeira gravação mundial, e também de juntar com obras portuguesas recentes e obras de um compositor belga, que é um compositor amigo nosso, que é o Jean-Pierre Deleuze, e que já tem uma obra completamente fascinante, e para nós queríamos interpretar esta obra Mer Morte, porque faz parte das ideias importantes para defender os oceanos do mundo, os oceanos que temos em comum. Sim, porque, na verdade, na temporada Portugal-França, o oceano esteve no centro dos debates, houve colóquios que foram organizados, conferências e debates, portanto, organizados sobre a questão da preservação e da sustentabilidade dos oceanos. Portanto, fazia também todo o sentido inserirmos esta obra deste compositor belga e também um compositor belga representando assim o bairro europeu como símbolo do diálogo, precisamente, que é o que dá o nome à obra, à nossa obra, ao nosso projeto discográfico. Portanto, como símbolo de diálogo e também de união dos povos. Bruno, a primeira gravação mundial, como dizia, que abre este disco, de José Viana da Mota, deste compositor português que nasceu em São Tomé e Príncipe. Como é que se passou esta gravação deste disco? Foi um plano sobre vários anos, porque realizamos vários concertos pela Rádio Antena 2, a Rádio Cultura Musical de Portugal. Temos uma colaboração frequente com esta rádio e organizamos 3 recitais diferentes, com programas diferentes, e cada vez gravamos no mesmo tempo obras para constituir este futuro programa que ainda está disponível. E finalmente foi uma experiência sempre ligada ao facto de interpretar as obras em vivo. E por isso as gravações eram bastante fáceis para realizar, porque estivemos com a experiência de tocar e representa exatamente a nossa maneira de interpretar. É muito perto das versões
live. E qual é que é a vossa forma de interpretar? Já percebemos que sempre juntos a quatro mãos. A forma de interpretar, para já, o facto de fazermos música piano a quatro mãos, partilharmos o mesmo instrumento, é quase um desafio, que é um pouco diferente das outras formações de música de câmara, piano e flauta, piano e violino, ou um quarteto de cordas, uma vez que nós temos que partilhar o mesmo instrumento. Portanto, há a parte da interpretação, que varia bastante também em consoante as obras. Se for, por exemplo, uma estreia mundial de um compositor vivo, ou seja, estamos a descobrir a obra pela primeira vez, temos que calhar talvez mais liberdade, enquanto que se estivermos a interpretar uma obra de Fauré, que já foi várias vezes tocada, ou de Florent Schmitt, se calhar aí já mais... nos sentimos, pelo menos, mais limitados relativamente às possibilidades de interpretação, não sei. Mas o que eu estava a dizer relativamente à parte da música de câmara, que fazemos a quatro mãos, creio que esta formação tem também uma vertente extra relativamente às outras, que é o facto de, portanto, partilharmos o mesmo instrumento e que isso muitas vezes gera desafios, ia dizer problemas, mas é mais desafios, uma vez que temos que por vezes que cruzar os braços, cruzar os dedos, e tornamos desse sentido Partilhar quase... o espaço, na Exatamente, verdade. partilhar o espaço e tornamos quase malabaristas ou acrobatas. Às vezes não é muito fácil. Não. Às vezes não se suportam. Sim, sim, senão não poderíamos continuar. Sim. Pronto, depois a questão também é isso, é que temos que sentir a respiração do outro, para tocarmos ao mesmo tempo. Sentimos também as intenções musicais, portanto é preciso também nos conhecermos bastante bem, a vários níveis, para podermos tocar juntos e sermos um corpo único, digamos assim, estarmos em harmonia um com o outro, e isso consegue-se chegar lá, alcançar através da experiência dos anos. Como dizia o Bruno, temos vindo a gravar este repertório desde o ano 2016, com a Antena 2, e foi esse facto, o facto de já trabalharmos juntos há muito tempo, que nos permite interpretar, ter as mesmas ideias sobre a interpretação das obras. Raramente discordamos, e também quando não temos precisamente a mesma ideia, conseguimos convencer o outro. Portanto, é bastante fácil trabalhar com o Bruno. É um disco que surge, como dizia no início da entrevista, no quadro da temporada França-Portugal, Portugal-França. Há um cruzamento claro e evidente de compositores franceses e portugueses. Qual é que é realmente esta ligação entre os dois países? Que elos se estabelecem quando falamos de música clássica? Eu penso que no início do século XX, muitos compositores portugueses viajaram para a França para acrescentar o nível de conhecimento da harmonia, da maneira de compor, porque Paris e a França era realmente o ponto mais importante da modernidade nesta altura. Era o epicentro e o centro da Europa. Não só com a música, como a pintura, como a escritura. E sobretudo, começou com um músico português muito famoso, que era o Francisco Lacerda, que era quase o primeiro a entrar no domínio da escritura moderna em Portugal. E para mim, o Francisco Lacerda representa toda a modernidade que entra em Portugal. Também há um compositor famoso, que é o Luís de Freitas Branco, também era muito ligado à música francesa. E por isso, uma parte do nosso projeto também de juntar estas duas culturas, mas no mesmo tempo de destacar as coisas mais modernas e mais interessantes na escritura da música portuguesa, que seja mais romântica, como Viana da Mota, mas também de ver como os compositores dos dois países, sobretudo podem ser os músicos franceses, a influenciar e a intercambiar pontos de vista e ideologia dos estilos modernos sobre os artistas portugueses. E temos, por exemplo, um exemplo, o Sérgio Azevedo, nós tocámos, portanto, há pouco o Tango Dolorido, a segunda peça é uma valsa realejo, muito, aliás, estilo francês, que lembra um pouco, como diz o Bruno, l'orgue de Barbarie. L'orgue de Barbarie.
Portanto, há esse cruzamento de influência, um cruzamento mútuo, claro, entre os compositores franceses e os portugueses, e como diz o Bruno, terão sido mais os compositores portugueses que terão sido influenciados pelo modernismo francês. E os compositores que acabam todos por ser influenciados, se pensarmos, por exemplo, e já referia, não sei se pelo facto de ser o primeiro o compositor no repertório que vocês escolheram, do José Viana da Mota, ele que nasce em São Tomé e Príncipe, que vai viver para Portugal, que vive também na Alemanha, em Berlim, que se instala na Suíça, em Genebra, durante a Primeira Guerra Mundial, que provavelmente também terá passado aqui por França e que vai criar toda uma teia. E como ele, tantos outros, não é? Sim, sobretudo no tempo de Viana da Mota, em que vários músicos, Hernani Torres, Guilherme da Súgia, no violoncelo, já neste caso, vários músicos foram, Oscar da Silva, foram estudar para o estrangeiro, para a Alemanha, muito graças também ao mecenato do rei Dom Fernando II. Foi uma época que deu muitos frutos a nível musical em Portugal, porque os músicos portugueses começaram a estudar lá para fora, mas provavelmente devido à injeção de capital em Portugal com a construção do Sud Expresso. Portugal abriu-se à Europa nessa altura e então houve essa possibilidade dos músicos cada vez mais irem lá para fora, aprender e depois voltar para Portugal, uma espécie de importar o conhecimento que havia na Europa, no centro da Europa, França sobretudo e a Alemanha, e voltar a trazer para Portugal. Isso também foi o que gerou as tais influências. O que é que acontece quando voltam a Portugal e trazem algo novo para Portugal? Trazem ideias novas, muitas vezes acabam por ocupar cargos de direção, de responsabilidade, à frente de conservatórios, trazem novas ideias sobre o ensino. O próprio Viana da Mota, podemos dar o exemplo, ele tem um pensamento muito listiano, no sentido em que o músico precisa de ser total, completo, universalista, humanista. Não deve apenas conhecer o seu instrumento, deve conhecer todos os outros instrumentos, as outras artes, a literatura, a pintura, a poesia. Para ser um verdadeiro músico precisa de ser completo. E esses ideais, o Viana da Mota aplicou-os com a reforma que aplicou, aliás, no Conservatório Nacional de Lisboa, integrando novas disciplinas que iam nesse sentido. Portanto, esses músicos foram estudar para o estrangeiro, vieram para Portugal, nem todos eram compositores, muitos eram intérpretes. Ao nível dos intérpretes, alguns ocuparam esses cargos, influenciaram, portanto, o ensino da música em Portugal, e os compositores foram influenciados, obviamente, por aquilo que se fazia lá fora, trazendo, portanto, outras sonoridades, outros estilos, se calhar ficando na mesma linguagem, na linguagem tonal, mas o estilo começou-se a modernizar, digamos assim, a sairmos do romantismo, que já era tardio na altura, nos finais do século XIX, os compositores portugueses ainda compunham muito no estilo romântico, mas já havia todos aqueles compositores entre o romantismo e o modernismo, Fauré, Debussy, etc., que começaram, portanto, a desenvolver outros estilos, e os portugueses obviamente foram influenciados. Mas não era tão fácil para vários artistas, por exemplo, o pintor Amadeu de Sousa Cardoso tinha muitas dificuldades para aceitar a sua obra em Portugal e sabemos todos que a obra Paraísos Artificiais do compositor Luís de Freitas Branco aconteceu com um pequeno escândalo, porque a obra era muito moderna, então cada vez pode ser complicado para levar a modernidade. Sim. Em Portugal há várias histórias assim, também em Paris, com Le Sacre du Printemps, por exemplo. Stravinsky, exatamente, em 1914. E se pensarmos na ópera também, era muito difícil em Portugal, nos finais do século XIX, fazer a representação de uma obra de Wagner, por exemplo, uma ópera de Wagner. O gosto era muito virado para a ópera italiana, havia quase uma monopolização, e nesse sentido também, se calhar, isso impedia ou dificultava
a evolução, portanto, dos estilos dentro dos compositores portugueses. Continua a acontecer estes jogos de influência muito fortes, como acontecia no século XIX e XX, hoje na música clássica contemporânea, mas talvez hoje mais além fronteiras, além do continente europeu, por exemplo, Bruno. Eu penso que os compositores portugueses, por exemplo, estão numa fase de desenvolvimento, já são muito bons compositores, muito mais que 30 anos atrás, fazem viagens, estão encomendas no mundo, na Europa, e podem ser ouvidos em vários países da Europa. Eu penso que também os intercâmbios, por exemplo, residência na Casa da Música, vários compositores franceses que ficam lá durante anos, e também fazemos encomendas a compositores portugueses. Há várias obras que por exemplo, o concerto que interpretei este ano da Victorino de Almeida foi uma encomenda no quadro da Temporada Cruzada, interpretada aqui na Filarmonia de Paris e também com orquestras portuguesas. Pensamos que este intercâmbio hoje é muito importante para todos nós, porque ficamos tantos anos sem conhecer a música portuguesa aqui em França, que vale a pena hoje realizar a riqueza da cultura musical portuguesa. Bruno, tem mais de 30 discos publicados. Porquê este fascínio ou este amor pela cultura portuguesa? Bom, é uma história bastante longa que não posso contar hoje, mas a minha ligação com Portugal tem a ver com o espírito português que recebe uma resonância importante dentro de mim. Não tenho raízes portuguesas, mas eu penso que temos lá uma maneira de pensar a vida, uma maneira de ressentir as relações com outros, e há muitas tradições muito fortes em Portugal, e por isso tenho uma fascinação pela cultura portuguesa. Mas é só uma questão de paixão pessoal e de amizade com os portugueses. E porque eu penso que o Portugal ficou demasiados anos isolados e que vale a pena hoje redescobrir toda esta cultura para nós, franceses. Temos uma ligação forte com Portugal, mas com níveis que não são os níveis que deveriam ser. Não só ficar com relações comerciais, relações de história de imigração. Há uma parte muito importante que nós, franceses, precisamos conhecer. Que é a parte cultural, a parte da literatura, que é muito importante em Portugal, que tem uma riqueza que pode receber uma atenção particular de nós em França, porque somos também temos também uma cultura e um património literário, mas a música precisa de mais anos para entrar, para ser reconhecida para nós. E tem sido esse também o vosso papel ativo de reabilitação, de valorização do património cultural, não só francês, mas português, e o João com a publicação e gravação da obra de José Viana da Mota, por exemplo. Fernando Lopes, quando se junta a Giacometti, a Michel Giacometti, para reunir cânticos e melodias tradicionais portuguesas neste património cultural, que estava na altura ameaçado de desaparecer, é este o trabalho de voltar às origens, de voltar à essência da música, da cultura e de falar dela, de a tocar, de a partilhar? Sim, esse tipo de trabalho que fez Fernando Lopes Graça, como outros fizeram na altura noutros países relativamente à música húngara, como o Kodály ou o Bartók, são trabalhos fundamentais da recolha que é preciso fazer e ir fazendo ao longo dos tempos, porque há sempre património que está sempre em risco de desaparecer. Portanto, esse trabalho foi absolutamente fundamental. Para fazer a ligação com o que disse sobre Viana da Mota, eu sinto que o trabalho que tenho vindo a fazer sobre Viana da Mota vai um pouco também nesse sentido, uma vez que eu tenho vindo a reabilitar, eu gosto de usar este termo, reabilitar a sua obra, editando-a primeiro, ou seja, revendo os manuscritos e publicando, portanto, manuscritos inéditos, nunca tinham sido sequer publicados, e também gravando, que é para que a música seja acessível a qualquer pessoa, nem toda a gente sabe ler uma partitura. Portanto, acho que o disco, a gravação, é muito importante para dar a conhecer
uma parte de um património que tem vindo a ser ignorado, tem vindo a ser esquecido e que corre esse risco de desaparecer. É importante essas gravações para disseminar a cultura portuguesa e não deixar morrer esse património, que é, na verdade, uma parte de nós. Como é que isso acontece? Como é que há escritos por publicar? Como é que há obras como esta obra de Viana da Mota com gravação original que nunca aconteceu? Como é que isto se explica? Sobre Viana da Mota, o João tem todas as possibilidades de responder, mas da minha parte foram pesquisas importantes nas bibliotecas sobre compositores que não foram editados, que ainda hoje não são editados. E as pesquisas são coisas da nossa vida completa, da nossa vida inteira. Pesquisar, tentar de encontrar novidades, tentar encontrar o que fica interessante para interpretar e o caminho, eu penso que é um caminho muito importante para um intérprete hoje em dia. Eu acho que existe também, na base, um preconceito sobre a música portuguesa, que faz com que haja uma certa uma inércia, uma falta de vontade de se debruçar sobre esse repertório. Portanto, como o Bruno estava a dizer bem, é preciso investigar. É preciso fazer investigação para encontrar estas obras. Só que muitas vezes isso não tem sido feito, provavelmente por haver preconceitos. Por falta de financiamento? Por falta também? de financiamento. Portanto, há várias razões, há vários fatores. Às vezes há acervos ou espólios que não estão acessíveis porque ainda não estão no domínio público e que os familiares, depende, obviamente, cada caso é um caso, mas os familiares muitas vezes não querem dar acesso fácil a esse trabalho, ao trabalho da sua família. Portanto, há vários fatores que fazem com que uma parte desse património continue esquecido. O nosso trabalho é, portanto, investigar e dar-lhe vida a esse património. E escrever música também? Compor. Às vezes acontece, mas não somos compositores. São intérpretes. Mas temos uma formação que permite, às vezes, escrever algumas coisas, sim. Arranjos também. Falando da imagem deste disco, fotografias tiradas em Montmartre, aqui em Paris, e lá dentro a calçada portuguesa. Sim. Uma mistura. É um encontro também, um diálogo entre a calçada portuguesa e, não sei como se diz em francês, les pavés do chão das ruas de Paris. A calçada. A calçada também, a calçada do bairro de Montmartre. São fotografias todas do fotógrafo e músico João Vasco. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Bruno. Obrigado. João Costa Ferreira e Bruno Beltoise, muito obrigada por terem vindo apresentar-nos o vosso novo disco. Chama-se Diálogos, piano a quatro mãos, e vamos fechar esta entrevista com uma interpretação de Le Jardin de Dolly, uma obra de Gabriel Fauré.